mas também aquela história toda de outros imóveis que teriam sido utilizados pelo Queiroz e que pertencem ao Uacef. E também algumas informações que, de maneira involuntária, a esposa do Queiroz acabou cedendo aos investigadores em razão de algumas mensagens, né, de WhatsApp em que ela citava não exatamente o Uacef, mas o apelido que a polícia e o pessoal do Ministério Público acredita seja usado por aqueles que estariam no esquema pelo Uacef, que seria o anjo, né? E paralelamente a isso, a gente já vai falar mais sobre essa história do Uacef. Aliás, é um caso que atinge numa perna o Uacef, na outra o Zanin, que é advogado do Lula, né? Mas, enquanto isso, o Flávio Bolsonaro, senador, hoje do Republicanos, ele, na declaração à Receita Federal, alegou ter recebido empréstimos de 250 mil de 2 assessores que atuaram no gabinete de Jair Bolsonaro quando o hoje presidente da República era deputado federal. Os repasses declarados entre 2008 e 2010, portanto, declarados em 2008, 2009, 2010, atualmente com a correção monetária, correspondem a 440 mil reais, né, considerando a inflação, portanto. Os dados da Receita foram obtidos e publicados. Aqui, inclusive, vale abrir parênteses para dizer que isso saiu da Receita, não é? Porque não tem como alguém obter esse dado sem algum auxílio lá na Receita. E o senador, procurado pelo jornal O Globo, que foi quem publicou aí os dados da declaração, ele enviou uma nota dizendo que não praticou irregularidade. E a publicação diz que ele não respondeu sobre os repasses. O Flávio, e aí é que está, algum problema com o empréstimo em si? Não. De onde partiu o empréstimo? Desde que quem emprestou possa mostrar como adquiriu, como tinha o dinheiro, né? E a ponto de poder emprestar, não precisar do dinheiro naquele momento. Ou fez como uma aplicação, havia juros. Segundo as declarações, não havia juros. Portanto, não era um empréstimo em forma de aplicação. Vou emprestar aqui, o cara me paga mais juros do que o banco paga, do que o mercado paga e tal. Mas ele é investigado por aquele esquema de rachadinha descoberto na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando era deputado estadual. E que envolve muitos dos deputados lá da Alerj, inclusive o presidente, o André Siciliano. Pelo menos a denúncia atinge também o presidente da Alerj e atinge também o Flávio. São denunciados. O caso aponta uma série de devoluções de salários de funcionários lotados no gabinete. E o operador de toda a história, aquele que pegava daqui, se o esquema for provado, pegava daqui, passava para lá, pegava uma parte, devolvia, seria exatamente o Fabrício Queiroz, que não é mais assessor do Flávio Bolsonaro, mas foi por muito tempo. Era basicamente quem comandava o gabinete, no sentido de quem trabalha com o quê, quem vai receber o quê, inclusive indicando e abrindo portas para novos assessores, né? Aí há um problema de conceito na política brasileira, que é exatamente o fato de deputados, senadores, vereadores e deputados aqui, tanto federais quanto estaduais, terem a possibilidade de empregarem muita gente com dinheiro público. E convenhamos, né, tá mais do que na cara de que isso é um cabidaço de emprego para o sujeito colocar ali cabos eleitorais, amigos, pessoas próximas, indicados por partidos, aí já naquele esquema de agradar partido A, partido B, agradar deputado A, deputado B, nepotismo cruzado, como já citamos aqui, o deputado A emprega a sogra do deputado B, que emprega a sobrinha do deputado A.
então nenhum deles pode ser acusado de nepotismo. Mas é o nepotismo cruzado, não é? Então um emprega o parente do outro. E toda essa festança é feita com dinheiro público, é claro. Esse é o primeiro problema. E já dissemos aqui, seria muito mais funcional, inteligente, econômico, que houvesse um corpo ali de assessores técnicos, concursados. Então, gente especializada em direito, gente especializada em contabilidade, gente especializada na elaboração de projetos políticos, gente que conhece o regimento das casas parlamentares, enfim, não seriam indicados pelos próprios políticos, passariam por concurso, e aí você poderia ter, por exemplo, 2 assessores atendendo 10 deputados, não é? Ou seja, haveria um número muito menor de assessores e, claro, haveria economia do dinheiro público e aquilo não se transformaria num cabidaço de emprego. Isso acontece em todas as cidades, em todos os estados, acontece em âmbito federal, né? Então o sujeito emprega ali o amigo, o cabo eleitoral, alguém para quem ele quer prestar um favor, alguém que ele acha que está precisando, o outro que foi indicado pelo outro parlamentar, e aí um emprega o parente do outro, o outro emprega o do um. Mas, não satisfeitos com essa gastança de dinheiro público à vontade, e outra coisa, se o sujeito faz parte da mesa diretora daquela casa parlamentar, ele tem direito a mais assessores, né? Pode empregar mais gente, é mais gastança com dinheiro público. Então, se há 513 deputados, há um número muito maior, é claro, de assessores, porque alguns podem empregar 30 assessores. É um negócio extraordinário, não é? E isso se repete também em outros poderes. Não tenha dúvida disso. Então, ninguém acredita que todos os cargos ocupados em ministérios sejam de fato necessários. Então tem muita gente ali que está para que o político faça um favor, o ministro faça um favor, né? Então, no Ministério da Economia, você vai criando ali uma porção de cargos, né? Assessor do assessor e responsável pelas relações do Brasil com o Uzbequistão. Você vai criando cargos ali e a festança com dinheiro público. No Supremo Tribunal Federal também, né? Aquela montanha de funcionários. Você tem alguns milhares para aquele pequeno grupo de ministros, né? Então, é claro, são cargas horárias bem folgadas para todo mundo poder trabalhar, né? Gente demais para fazer uma coisa só. Além, claro, dos gastos que existem com dinheiro público para que aquilo funcione como um palácio, não é? Um palácio real, um palácio de Versalhes, com lagostas, vinhos, uísque, não qualquer uísque, não qualquer vinho. Então, o dinheiro público é gasto com vontade, não é? Com desapego, com desassombro. Gastam para valer o dinheiro público nos seus palácios e nos seus gabinetes. Mas não satisfeitos com a gastança, com a possibilidade de gastarem com dinheiro público, e aí entram outras coisas, né? Um deputado federal, por exemplo, tem o auxílio mudança. E às vezes o cara não precisa de mudança nenhuma. Ele tem um apartamento em Brasília, ou fica num hotel pago com dinheiro público, ou num apartamento funcional, obviamente pago com dinheiro público, né? E ali ele tem o necessário, aquilo já está montado, ainda mais se ele está num hotel, ele não precisa levar nada, mas ele tem o auxílio mudança. Tem o auxílio para pagar a escola do filho. Enfim, eles têm o que os milhões de brasileiros que pagam a conta não têm. Mas não satisfeitos com essa gastança,
eles se envolvem em desvio de dinheiro público, em roubo de dinheiro público, que é, isso não estou falando nem de grandes esquemas de corrupção, aí é outra história, né? Aí é onde aparecem os bilhões, por exemplo, que houve de desvio na Petrobras, né? Então, na Eletrobras, mas não é só isso. Há também os esquemas que aparentemente são pequenos, mas quando você multiplica pelo número de parlamentares que usam esses esquemas, é muito dinheiro público. Não é nem indo para o ralo, é indo para o bolso. E, portanto, é desvio de dinheiro público. É o caso da tal rachadinha. Que, na verdade, já que tem aquele tanto de vaga, né, que o deputado, o vereador, o senador, já que ele pode empregar muita gente, então, muitas vezes, o que eles fazem? Alguns fazem. Empregam, pagam o salário com dinheiro público, é claro, para o assessor, porém, uma parte volta para o bolso do parlamentar. Então eles racham o salário. Mas o que tem de mais? Tem de mais que é roubo do dinheiro público. Porque não é que aquele que recebeu o salário, tremendamente grato pelo emprego que lhe arrumaram, fala, não, olha, isso aqui é muito para mim, eu não preciso disso, estou devolvendo uma parte. Ele não devolve para quem pagou. Ele não devolve para o cofre público. Ele devolve para quem o colocou lá, para o parlamentar. Mas não é só isso. Não é que ele diz, olha aqui, toma uma parte do dinheiro, faço questão, vamos assinar aqui um documento que uma parte do salário eu estou entregando para você porque quero ser um colaborador do seu projeto político, que é arrebatador, né? Então eu quero colaborar. Também não é isso. Na maioria das vezes, é já uma imposição inicial, a priori. Vai trabalhar aqui, mas tem de devolver uma parte do salário. Não é? E esta é a acusação que pesa sobre muitos deputados da Alerj. E que claramente não é um fenômeno peculiar, específico da Alerj. Isso se espalha pelo Brasil, em municípios, em outros estados, na Câmara Federal e assim por diante. Agora, de repente, em razão dessa investigação, começaram a levantar lebres sobre pagamentos feitos pelo deputado e também sobre dinheiro que ele declarou em razão, por exemplo, de negociação com imóveis. E sempre negociações brilhantes, surpreendentes para o funcionamento médio do mercado, não é? Quer comprar por um preço, vender por um preço muito maior. E aí, claro, você tem a justificativa para ter determinada quantia. Então, atenção, Receita Federal, esse dinheiro aqui, eu comprei um apartamento por 70 e vendi por 160. Então, está explicada a origem do dinheiro. Ou então, a loja de chocolates, né? Que sempre que a gente usa essa expressão, a gente sempre se lembra do Tabacaria, né? Do Fernando Pessoa. E a exaltação que ele faz ali ao chocolate. Mas então, o Flávio, em razão desse uso de dinheiro em espécie, e que parece ser um costume que se espalha pela família, ele teve essa história dos empréstimos, né? Empréstimos de assessores do presidente Bolsonaro, quando o Bolsonaro era deputado federal. E o Flávio, ele pegou ali um valor de 80 mil reais de um assessor de Jair Bolsonaro, que é pai do atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira. Aliás, um dos
especulados, né, para o Supremo. Em 2010, o Flávio ampliou o empréstimo, retificando o valor, que era de 80 para 150. O Volmar Vilar Júnior, assessor do gabinete de Bolsonaro na Câmara dos Deputados, na época, concedeu outro empréstimo, segundo os documentos, no valor de 100 mil. Valores contraídos estes em 2010. Atualmente, Volmar atua na assessoria especial da Presidência da República. Então ele continua trabalhando com Jair Bolsonaro. Agora, numa assessoria especial. São essas coisas, né? Que, aliás, independentemente de qualquer outro fato, há umas denominações, né, que chamam a atenção. Assessoria especial. O que faz o assessor especial naquele mar de assessores? Ele não é um qualquer, ele é especial. O que faz o assessor especial? Pago com dinheiro público. Nas declarações de imposto de renda, o Flávio disse que os empréstimos de 2008 foram usados na aquisição de salas comerciais no Rio. No entanto, os empréstimos relativos a 2010 não tiveram finalidade explicada nos documentos ou no depoimento concedido ao Ministério Público. Empréstimo é coisa corriqueira, legal, não há nenhum problema, não é? Há inclusive quem acabe vivendo disso, né? Inclusive aqueles que usam de maneira ilegal, na chamada agiotagem, não é? Você tem a agiotagem oficial, regularizada, permitida, né? Que é um sistema financeiro todo, e você tem aquela particular, que é proibida. De todo modo, aqui não parece haver esse tipo de relação, ou seja, pagamento de juros, mera correção monetária. A correção pela inflação oficial. No final das contas, nem é uma correção real dos valores. Mas tudo isso é normal. Acontece com milhões que buscam empréstimo pessoal, com amigo, com primo, com o pai, né? Com o avô, com o colega de trabalho. Isso acontece. Não é nada de especial aqui. O problema é como isso se insere, como isso está inserido na investigação do Ministério Público em relação à rachadinha. E mais, como esse dinheiro que entra é lavado, porque ele precisa, na hora de ser declarado, porque se ele é usado para algo grande, se ele é usado para a compra de um imóvel, se ele é usado para uma operação financeira, um investimento alto, é preciso explicar a sua origem, ou pelo menos dar indícios. Esse dinheiro entrou porque eu ganhei na loteria, ou porque eu recebi uma herança, ou porque eu vendi um imóvel. E esse imóvel eu já havia declarado lá atrás, foi comprado com o dinheiro que eu adquiri assim, assim, assado. Enfim, a Receita, em tese, ela tem todo o fio da meada, não é? De onde vem o dinheiro, a origem do dinheiro, como é que ele foi obtido, qual a justificativa, qual a explicação para a origem desse dinheiro. Então, a Receita tem como seguir o fio. Porém, a estranheza aparece quando você tem a possibilidade de que o dinheiro tenha sido lavado em operações suspeitas, né? Incomuns no mercado, inclusive no mercado de imóveis, em rentabilidade de um negócio. Poxa, mas essa loja aqui, ela fatura mais que todas as outras que trabalham com o mesmo produto, que vendem a mesma mercadoria, que estão no mesmo bairro e, portanto, atendem o mesmo público, não é? Com o mesmo valor de aquisitivo. E tudo isso acaba sendo inserido nas investigações. Porque uma loja consegue um faturamento muito maior do que outra que está a 2 quarteirões e que atende o mesmo público? Por que, comprando
as mesmas coisas, encomendando as mesmas coisas, tendo os mesmos fornecedores, esta loja consegue um lucro tão mais alto? Será que o dinheiro vem mesmo da loja? É aí que os investigadores vão se embrenhando, né? Tentando encontrar alguma incoerência ou até algum absurdo quando seguem esse fio da meada. Agora, já houve até, todos nós nos lembramos, né, um exercício em Brasília para impossibilitar informações, inclusive no Supremo, hein? Inclusive no Supremo, para impossibilitar que informações da Receita cheguem ao Ministério Público. Temos exercícios estranhos nesse caminho todo. E vem de longe, porque ninguém inventou isso, né? Nenhum deles é inventor da roda. Apenas eles vão modernizando esquemas que já estavam desenhados há tempos. E agora tem o caso do Frederico Wassef, que foi advogado do Flávio Bolsonaro, não é mais, mas que trabalhou até recentemente, obviamente indicado pelo Flávio, apontado pelo Flávio, imposto pelo Flávio, não se sabe, no caso Queiroz. E o Wassef, ele foi denunciado num desdobramento da Operação Esquema S, que apura desvios de entidades do Sistema S no Rio de Janeiro. Além dele, outras 4 pessoas denunciadas nessa perna, nesse desdobramento. Orlando Diniz, o empresário Marcelo Caso, ex-presidente da FEComércio, Rio, e as advogadas Luísa Najib Eluf, Márcia Carina Castelo Branco Zampiron. E o grupo é acusado de crimes cometidos, começando com o desvio de 4.600.000 reais das seções fluminenses do SESC, do SENAC e da FEComércio. Os procuradores afirmam que os desvios ocorreram de dezembro de 2016 a maio de 2017. Então ali, 6 meses, a rigor. 4.600.000 teriam sido desviados nesse pequeno período, sob pretexto de prestação de serviços advocatícios à FEComércio Rio de Janeiro. As investigações apontam que o escopo contratual era falso, porque ou os serviços não foram prestados, ou foram, porém no interesse exclusivo de Orlando Diniz, para, por exemplo, perseguição de oponentes dele, Orlando Diniz. Os novos fatos se somam aos que já haviam sido reportados em denúncia anterior da Operação Esquema S. Segundo o Ministério Público Federal, os membros já denunciados da organização criminosa, expressão do Ministério Público, se valiam do uso de contratos falsos com escritórios dos réus ou de terceiros, por eles indicados, em que serviços advocatícios declarados nos contratos não eram prestados, mas remunerados por elevados honorários. Aliás, essa é outra prática comum, hein? E também aí tem uns esquemas de rachadinha, não é? Então o sujeito contrata o advogado, ele pede 5 milhões, mas fica com 2,5. Oficialmente, qual é o problema? O cara pede o que ele quiser, paga quem quiser. Pediu 5, pagaram 5. Pediu 10, pagaram 10. Mas ele ficou com 5 dos 10, com 2,5 dos 5. E aí quem pagou, não pagou com dinheiro próprio, fica com o restante. Há intermediários. Isso acontece também no país todo e em Brasília com volumes mais altos. Segundo os procuradores, os valores desviados eram públicos. Os recursos dos SESCs, SENACs têm origem pública, diz o Ministério Público, pois a Receita Federal repassa
contribuições sobre folhas de pagamento de empresas comerciais para eles investirem na capacitação e bem-estar de comerciários, assim como passa de indústrias para o SESI, não é? E assim vai. No caso de SESC e SENAC, é o setor comercial. E entra também na jogada aí a FEComércio Rio de Janeiro, que é a Federação do Comércio. Então é dinheiro público. Não é que o cara desviou de uma empresa onde ele trabalha. Elas são entidades privadas, porém recebem recursos que são obtidos de forma compulsória. É como um imposto e a Receita repassa, não é? E além de tudo isso, essa é uma perna do esquema, não é? Porque essa operação esquema S, ela já trouxe outras denúncias, inclusive contra o Zanin, advogado do Lula, o Teixeira, também advogado do Lula. Aliás, interessante que no caso lá do Zanin, eles foram diretamente ao Gilmar Mendes. Inclusive, há uma alegação de que, olha, a denúncia atinge gente que tem foro privilegiado. Juízes de tribunais superiores, por exemplo, do STJ, e, portanto, não pode ficar nas mãos do Bretas. Mas essa é uma alegação oficial ou é um recado? Isso tem de passar aí para outro foro, porque tem gente com foro que está sendo denunciada. Então, nessa história aí de SESC, SENAC, FEComércio, temos aí pernas distintas de investigação, desenvolvimentos paralelos e, coincidentemente, aí uma denúncia contra o Wassef, Frederico Wassef, advogado do Flávio Bolsonaro, e Zanin, advogado do Lula. E, ao mesmo tempo, a Cruzoé, inclusive, agora está trazendo uma reportagem a respeito de uma investigação sobre suposta venda de influência, tráfico de influência do Wassef, que levaria, de acordo com a reportagem da Cruzoé, levaria reivindicações, pedidos de empresários para a presidência da República, não é? E, obviamente, não levava... Porque, eu vou lá mesmo, eu faço esse favor. Havia um pagamento, segundo a reportagem da Cruzoé, não é? Que traz essa denúncia. Então, o troço é muito mais enrolado. E quando falamos em investigação sobre rachadinha, né? Isso aí é a ponta do novelo. Resta saber o que virá na sequência, né? Puxando o fio, o que os investigadores encontrarão.